Olá pessoal, no vídeo de hoje trago este livro que é o Guia do Colecionador Playmobil terceira edição. Este enorme livro nos contempla com 600 páginas, 4.500 imagens envolvendo o nosso querido Playmobil. Aqui encontramos imagens de sets, tanto exclusivos da Alemanha como feitos no mundo todo, figuras promocionais, merchandising, enfim. Essa é uma edição revisada e aumentada, publicada pela Fantasia, ok? Que é a editora. E esse é um guia feito na Alemanha, tá? Então esse grande livro ele é bastante complicado de se encontrar e muitas vezes quando a gente encontra acaba não valendo a pena porque o preço está bastante salgado, ok? O meu exemplar eu consegui graças a uma colecionadora que estava se desfazendo do livro e eu consegui adquiri-lo por um preço bastante justo, ok? É um livro muito bonito, todo colorido e bastante ilustrativo, como nós veremos a seguir. Então vamos dar uma olhada no interior do livro. Ele é um livro de capa mole, então a gente tem que tomar muito cuidado para não dobrar e estragar a capa. Temos aqui na folha de rosto o escrito aqui Playmobil, o ano de 74 a 2009, versão internacional, e aqui os dados do local da publicação. Então temos o sumário, os agradecimentos. E aqui encontramos algo muito interessante que é o guia ou a escala de raridade dos itens Playmobil, tá? Então a gente vê aqui nesse rosa, nesse magenta primeira cor, temos aí 6 bonequinhos, então é muito raro. Com aí 5 bonequinhos é bastante raro, 4 bonequinhos é raro, 3 bonequinhos médio, ou 2 bonequinhos comum e o pretinho que é muito comum, tá? Então essa é a classificação que eles fizeram. Nós encontramos aqui, olha só, a legenda. Então o número do item, que é a referência, a versão que ela foi feita, o texto informativo, o ano de publicação e aqui embaixo a escala de raridade. Então esse livro aqui ele vai ser um catálogo muito interessante. Então a gente começa a conhecer o nosso Playmobil, então a gente vê as diferenças, a evolução do desenho do logotipo. E aqui, olha, esse é muito interessante, eu vou apresentar para vocês, que é a linha do tempo Playmobil, tá? Então a gente tem aqui em 74, foi lançado, vamos ver, aqui melhor. Então foi lançado o Playmobil em 74, eram apenas figuras masculinas, tá? Aí em 76 a primeira figura feminina surgiu. Depois em 78 nós encontramos aqui figuras que eram lançadas totalmente brancas e com canetinhas a gente conseguia colorir da forma com que nossa imaginação desejasse. Também em 78 foi lançado o primeiro boneco negro, que pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que ele seja do circo. Então aqui na nota diz assim que a primeira figura com a pele negra foi produzida para o circo, exatamente. E o mundo do Playmobil se tornou multicultural. Muito interessante, não é? E aí em 81 foi lançada a figura masculina e feminina criança. Aí olha só, em 82 que houve a mudança da mãozinha do nosso Playmobil, que era aquela mãozinha fixa e se tornou a mãozinha que a gente conhece hoje, que é a mãozinha giratória. Bom, entre 86 e 87 foi lançado esse pirata, que foi o primeiro boneco barrigudinho, que houve uma mudança no corpo do boneco. E aqui 87 e 88 que houve a grande mudança do Playmobil. Então os corpos foram remodelados com novas possibilidades da figura. Então
era possível, os Playmobil ganharam sapatos, descalço, bota, composição no corpo, enfim, que houve a grande mudança, segundo aqui a linha do tempo do nosso livro. Nós sabemos também, não contempla aqui no livro, mas existem outros Playmobils, então a gente já viu em outros vídeos que a composição do corpo dos nossos bonequinhos ela está mudando, tá? Vale lembrar que esse guia é de 74 a 2009, então muitos dos Playmobils modernos que a gente encontra à venda, ou que a gente viu em alguns vídeos, eles não estão aqui no nosso livro. Então, esse livro ele é um bom guia para a gente encontrar umas peças antigas, classificar os itens, descobrir o que eles lançaram e poder comparar com itens que eles estão lançando, itens modernos, ok? Então vamos continuar a nossa visita a esse livro. Então a gente encontra aqui os sets muito interessantes. Olha, muitos desses sets, a Troll aqui no Brasil, antes da Estrela, a Troll era responsável pelo lançamento do Playmobil aqui no Brasil. Então, alguns, como por exemplo esse daqui, a Troll também lançou aqui no Brasil com outro número de referência, enfim. Então, é muito interessante a gente ver a evolução do Playmobil aqui nesse guia. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, uma versão do circo. Essa versão a Troll também lançou aqui no Brasil. Olha quantos itens. E a gente vê o grau de raridade. Então a gente vê aqui a referência 3189, que seria algum tipo de safari. É uma versão muito rara, muito difícil de se encontrar, né? Isso eles dizem difícil de se encontrar lá na Alemanha. Imagina aqui no Brasil a dificuldade que é para encontrarmos essa mesma versão. Olha, essa aqui é uma versão rara do circo também, 3553, que é a primeira versão do circo. Essa versão aqui eu tenho, e nos próximos dias, algum dia desses aí, você vai poder conhecer essa referência ao vivo e em cores. Então a gente tem, olha, esse daqui, ó, a 3563, que é a versão 1 do vendedor de sorvete, foi lançada aqui no Brasil também. Então a gente vê vários itens, então muito legais, muito raros, que a gente vai conhecendo e enfim, vai conhecendo, vai desejando ter na nossa coleção, né? Olha quanta coisa. Então ele vai avançando pelos anos, vai mostrando. A gente percebe que muitas vezes a Playmobil lançou o circo, que a gente já viu, lançou uma versão lá em 76, então, e aí eles lançam o circo novamente aqui mais pra frente. Deixa eu ver, o circo tava aqui em algum lugar, enfim. Mas a Playmobil lança o circo novamente. O Rancho dos Pôneis foi lançado várias vezes. Barcos Pirata foram lançados várias vezes. Olha aqui o circo, olha aqui como ele mudou. Então a versão 4230 é uma versão totalmente diferente daquele circo que a gente viu anteriormente. E aí vai aumentando. Então por que eles fazem isso? Eu assisti uma entrevista uma vez e eles lançam os sets iguais de tempos em tempos, porque aquela criança que brincou com o set quando tinha 5, 6 anos, 7, 8 anos, 9, 10, ela comprou, ganhou quando tinha 5, mas ela ainda tem aos 10. Aquela criança que tem 5 quando essa tem 10, dificilmente vai encontrar aquele set para brincar também. Então eles lançam o set novamente de uma forma diferenciada para que todas as crianças possam brincar, tá? E esse é o grande problema dos colecionadores, porque às vezes você tem o Rancho dos Pôneis de uma versão e quer ter a mesma, e quer a versão nova, e mal lançou a versão nova, mal chegou aqui, ou mal você conseguiu. Playmobil tá lançando uma nova versão do Rancho, enfim, e aí que a gente tem as dificuldades. Nós encontramos aqui no guia também esse espaço dedicado aos trens, que são os vários modelos de trem lançados no decorrer dos anos, desde os trens para o Velho Oeste, trens modernos. A gente conhece suas várias versões,
as locomotivas, os vagões de passageiro, vagões de carga, vagões, enfim, um monte de itens que a gente vai conhecendo, as diferentes estações de trem, os controladores, os tipos de trilho, tem bastante informação aqui para quem gosta de trens. Conhecemos também aqui a coleção do Special. Special eram caixinhas que traziam apenas um personagem. É algo muito parecido com o que nós conhecemos hoje em dia do Special Plus. A Special Plus vem com vários itens. O Special geralmente vinha com o boneco, seu acessório e enfim. O primeiro foi lançado aí em 94, então há 22 anos atrás. E são bonecos muito interessantes e bastante cobiçados, que muitas vezes você comprava para adicionar e diferenciar o seu set. Então a gente encontra todos eles aqui listados, uns muito interessantes. Muitos aqui, a grande maioria para eles, a gente vê que é classificação comum e não é tão fácil de encontrar como eles estão dizendo aqui. Olha uma coisa bem interessante, a versão aqui do 4603, a versão 1 desse pirata aqui, acho que é uma fantasia de Halloween, ou um pirata com saco de tesouro, enfim. Ele teve uma outra versão que brilha no escuro. Eles mantêm o mesmo número de referência, uma é versão 1, outra é versão 2. Depois nós conheceremos aqui os sets exclusivos, que são sets que às vezes eles faziam a junção de vários outros sets e publicavam, lançavam o set de uma vez só. Temos aqui esse daqui, olha só. Esse eu gostaria muito de ter. São sets dessa Kids Menu que vinha quando se comprava nesse restaurante, vinham uns bonequinhos aqui que são gnomos, anões. Então tem um monte deles aqui. Aí tem uns que são de campanha publicitária, que vinha como brinde, campanha publicitária de determinadas marcas. Encontramos aqui sets que tinham uma junção de dois itens, de dois sets. Então esse set medieval aqui, a torre é um item e esse castelo é outro. Eles juntam, mudam o número da versão e lançam uma caixa bem grande com tudo dentro. Então se a gente for ver, olha aqui a dificuldade deles. Para eles aqui é média, mas pra gente é tão difícil conseguir. Mas enfim, vamos ver. Temos aqui sets com marcas, logotipos. Então marcas de empresas de limpeza, empresas alemãs. É muito interessante você ver e conhecer tudo isso. Aí tem os ovos, né, que são os ovos de Páscoa, que nós já vimos alguns aqui. Ou os itens de Halloween. Então esse daqui também tem os anõezinhos. Olha que interessante. Aqui tem uma letra que diz aqui, o D é a Alemanha, Espanha, França, Grécia, Estados Unidos e Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Então esses gnomos aqui foram lançados na Alemanha. Então muitos, a grande maioria na Alemanha. Esse cavaleiro aqui é muito difícil de conseguir, muito raro. Foi lançado na França e na Alemanha. A versão, a referência 3977. Aí tem, olha só, mesma linha que foi lançada na Espanha e nos Estados Unidos. Então são vários ovinhos que vinham apenas a figura e seu objeto, enfim, muito legal. Ovo surpresa. Então aqui em 97 foram lançados ovos surpresa. Você abria e não sabia que Playmobil vinha dentro. E aqui os itens de Halloween. Então eles vêm, tivemos alguns que vieram em caixinhas, outros que vieram aqui nas abóboras. E aqui são itens exclusivos, né? Para exportação. Então não tinha na Alemanha, tinha em outros países. Então a gente vê as versões, às vezes do mesmo item com algum detalhe, uma cor diferente. Muito legal. Então a gente tem bastante coisa aqui.
Aqui temos o Playmobil lançado pela Antex Argentina. Ela detinha os direitos de fazer o lançamento do Playmobil lá na Argentina. Então tem os sets da Argentina aqui. Bastante coisa, né? Temos os sets da Austrália também. E do Brasil, primeiro Troll e depois Estrela. Então são vários sets aqui que a gente vê lançados sob a bandeira da Troll. Olha o símbolo da Troll aqui. Então são sets muito difíceis da gente conseguir com caixinhas. Quando você encontra com caixa, desse por feliz. Se a caixa está perfeita, mais feliz ainda. Se para eles é muito difícil, muito raro de conseguir, pra gente também é bem difícil de conseguir esses sets. Tem colecionadores que se dedicam apenas a colecionar Troll ou itens raros, enfim. É bastante curioso. Então muitos sets de que a gente viu lá atrás a gente encontra da Troll. Esse set aqui, o 23758, eu tinha quando era criança, descobri vendo fotos antigas, e dele apenas algumas das figuras e o hotel, né, que é essa figura, a construção amarela, sobraram aí para contar a história. Então temos várias versões. E aqui as versões da Estrela. Alguns deles eu já mostrei para vocês já conhecem. Outros que eu estou conseguindo aos poucos, tô gravando vídeo para vocês conhecerem também. E aqui, olha, lembra que eu falei do circo lá no começo do vídeo? Olha a diferença, o circo que foi lançado pela Estrela. Bem diferente daquele circo do início, o azul, o vermelho. Esse circo aqui, se eu não me engano, é de 93, então ele é diferente daquele outro circo, o último que eu mostrei da versão internacional, que tinha até a lona pro picadeiro. Então temos a versão francesa, a versão Lira, que é a versão da Grécia, tem bastante coisa da Grécia. A versão japonesa, inclusive um item extremamente raro é essa montanha-russa japonesa. São poucos os que tem essa montanha-russa, muito difícil de encontrar. E se você encontrar à venda, prepare o bolso, que é extremamente caro. Versão do Canadá, Coreia, versão do México e versão da Espanha, tem bastante coisa. Primeiro era lançado como Famobil, depois tornou-se Playmobil. Reino Unido, uma propaganda dos Estados. Daí tem coisas dos Estados Unidos aqui que tem bastante coisa bem legal. Enfim, esse é um guia bastante completo que a gente pode conhecer muitas versões. Existem versões aqui exclusivas americanas que a gente não encontra a mesma composição em outros países. E por fim nós temos aqui também os chaveiros. Então várias versões de chaveiro Playmobil, desde os primeiros até os mais modernos. Encontramos também itens promocionais, que são itens que são dados como brinde nas feiras de brinquedo, em ocasiões especiais. São itens que são bastante difíceis de se conseguir, porque eles são dados, como falei, em ocasiões especiais, são itens promocionais. E aqui vários sets diferentes, olha, vem na lata, vem no canudo. Livros, temos livros que são os merchandising, então são livros que vêm com pequenos Playmobils ou livros compostos por imagem Playmobil, muito legal, muito interessantes, tem muitos livros. Outras coisas, deixa eu ver, quebra-cabeça, tem quebra-cabeça, malinha, mochila, lancheira, cabaninha, coisas de porcelana, talheres, garrafa térmica. Temos capacetes, caminhõezinhos, baralhos, itens para carregar cartão, enfim. Temos também aqui buttons, muitos deles, carimbos, calendários. Calendário tem uma porção de calendários, adesivos, tem vários adesivos. E catálogos, aí aqui tem todos os catálogos, aquele livretinho que muitas vezes vem e a gente não sabe o que fazer com eles. Olha só, é bom guardar um ou outro aí, porque para alegrar
e aumentar a sua coleção. Além da gente poder ver o que traz no catálogo, às vezes a gente tem um catálogo lá antigo que a gente não sabe o que fazer com ele, a gente olha aqui e descobre que ele está aqui na listagem dos catálogos. Muito legal, não é? Pois bem, então catálogos, e é isso aí. Aqui temos o index com todas as referências para nossa revista. E aqui são sites de colecionadores, que eu acho que é o pessoal que contribuiu para a elaboração desse guia. Então esse é um guia muito interessante. Aconselho a você, colecionador, buscar e adquirir um guia desse. Quem sabe nos próximos anos aí a gente tem um novo guia ampliado com as versões dos sets mais recentes Playmobil, e é muito interessante. Eu agradeço a sua atenção por ter ficado aqui nesse longo vídeo em que eu apresento o guia do colecionador. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau!